Se o pai da criança não quiser que ele volte para a escola. Pois é, exatamente. Aí é onde vai a gente, por isso que eu tô dizendo que vai ter que bolar todo um plano, entendeu? Mas, gente, ó, a gente vai continuar com as nossas aulas online, as nossas aulas remotas, a gente não sabe até quando, certo? Se a gente vai voltar esse ano ou não, isso a gente não sabe. Mas enquanto a isso, vocês não se preocupem, tá? Não se preocupem, vamos ficar em casa, vamos assistir as nossas aulas aqui, não tá bom? É ruim, porque tá todo mundo nas suas casas, né? Às vezes pode não estar entendendo, às vezes não quer dizer o professor, diferente da sala de aula. Mas é o que a gente pode fazer, certo? Então, gente, não vamos nos preocupar com isso agora, tá? E provavelmente a gente talvez nem volte esse ano. É só uma suposição, tá bom? Vamos lá então, continuar aqui. Eu passei para vocês a atividade da página 150. Não foi isso? A gente vai corrigir a atividade agora, certo? Depois a gente volta para o conteúdo para te terminar a explicação daquele dia, que eu não consegui terminar toda, porque o conteúdo era um pouquinho grande, né? Então vamos lá. Página 150 do livro de ciências, certo? Questão 1. Relacione os animais de acordo com a sua classificação. Fica assim, ó. Tia, qual é a página? Página 150. Fica assim, ó. 1, vivíparos, 2, ovíparos e 3, ovovíparos. Primeiro quadrinho. Desenvolvem-se fora do corpo da mãe. Número 2, né, que é os ovíparos, certo? Animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. 1, vivíparos, né, que somos nós. Espécies que se desenvolvem no ovo dentro do corpo da mãe. 3, ovovíparos. Então fica 2, 1, 3, tá? Na questão 1, certo? Questão 2, para vocês completarem. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Estrela do mar, vivíparas, caracóis, incubação e hermafroditas. A. Nas espécies vivíparas, a mãe supre o filho de tudo que é necessário para o seu desenvolvimento. B. Animais hermafroditas, né? Hermafroditas são aqueles que possuem células reprodutoras masculinas e femininas. C. Os caracóis são animais hermafroditas. D. A estrela do mar é um animal que vive no mar. Sua reprodução é assexuada. E a E. Incubação é quando os ovos precisam ser mantidos aquecidos para manter a temperatura ideal do filhote. Então, A. Vivíparas. B. Hermafroditas. C. Caracóis. D. Estrela do mar. E E. Incubação, tá? Questão 3. Os animais se reproduzem de duas formas distintas, né? A gente falou sobre isso na aula passada, das duas formas distintas como os animais se reproduzem, né? Tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, certo? Então, um sexuado e 2 assexuada. Primeiro quadrinho. Quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente. Aí é o quê? Assexuada. 2. Quando ocorre entre um animal do sexo masculino e outro do sexo feminino. 1, sexuada. Então, fica 2, 1. Ok? Coloquei aí as respostas das questões, né? Eu sei que vocês fizeram, eu sei que vocês acertaram, mas a tia precisava, né, colocar, tá bom? Vamos lá.
Continuando aqui, né? A gente parou na página 148, não foi? A gente vai estar ali no lugar. Ele mandou a redenção Ah, sim. das coisas. Eu não sei se tem ali dentro. Vamos lá. A reprodução assexuada ocorre quando determinadas espécies originam um novo membro com as mesmas características a partir de uma parte de seu corpo. Isto é, a parte fragmentada se regenera, dando origem a um novo indivíduo. É o caso das estrelas do mar. A estrela do mar, ela é reproduzida através da reprodução assexuada, certo? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Como tudo o que a gente faz, tudo tem uma vantagem e tudo tem as suas desvantagens, certo? Então, a reprodução assexuada é dessa maneira, ela ocorre, né, quando as determinadas espécies, elas originam um novo membro com as mesmas características, né? Partir de uma parte do seu corpo. As vantagens dessa reprodução: formação de clones, todos podem originar descendentes, rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. Página 148. Esses três pontinhos aí são as vantagens, certo? As desvantagens: pouca variabilidade genética, ou seja, a genética ou do macho ou da fêmea vai ser bem pouquinha, né? Bem pequenininha, porque vai ter pouca variedade, não sabe porque é feito com gametas diferentes, né? Os indivíduos, eles estão muito bem adaptados a um tipo de meio, não suportando as alterações ambientais. Segundo pontinho, né? Esse daí. E o terceiro, não favorece a evolução das espécies. Aqui embaixo ele deu o exemplo da estrela do mar. Como vocês estão vendo, as estrelas do mar, os caracóis, né, e a concha, certo? Na página 149, ele diz assim: outras duas formas de reprodução animal são o hermafrodismo e a partenogênese. Nome esquisito, né? Pronto, mas a gente vai ver o que é que são eles. Ele deu dois exemplos, né? A minhoca e as formigas. As formigas. O hermafrodismo é a reprodução com aqueles animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas. Então, eles possuem as duas células, certo? Que é ao mesmo tempo, como as minhocas. As minhocas, vocês sabem que elas vivem na Terra, elas são terrestres, né? Então, elas têm os dois tipos desses dois tipos de reprodução, certo? Tem a célula masculina e a célula feminina. A partenogênese, reprodução dos animais de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas. Né? As abelhas e as formigas, elas têm os organismos coloniais. Característica dessa fecundação assexuada, que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide, certo? Então, aí é a parte da formiga e a da abelha, certo? As fêmeas apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo. Vimos anteriormente que gestação é o período que o embrião leva para se desenvolver, desde a fecundação até o seu nascimento. Mas, de acordo com cada espécie de animal, o tempo de desenvolvimento pode variar. Aqui nesses dois quadros ele colocou alguns animais, certo? Que tem os períodos de gestação, né? Nem todos são iguais. No caso, a elefanta, ela passa 20 meses. A rata, 11 meses. A ovelha, 5 meses. A gata, 2 meses. A cadela, 2 meses. O golfinho, 360 dias. Quase um ano, né, o golfinho. Leoa, 110 dias. O avestruz, entre 40 a 60 dias. O orangotango, 250 dias. A porca, de 2 a 3 meses.
A cabra, 5 meses, e a coelha entre 20 e 30 dias. Esse aí é o tempo de período de gestação, certo? Eu acho que o maior é o da elefanta, né? Que ela passa 20 meses, né? Quase 2 anos. A elefanta passa, né? Num período de gestação, certo? Então, assim, ó, esse quadro aí, esses dois quadros é o que mostra, certo? O período de gestação de cada um desses animais aí. Como eu falei para vocês, em relação ao hermafrodismo e a partenogênese, que acontece entre as minhocas, a abelha e as formigas, né? Elas fazem parte da reprodução assexuada, certo? Que ocorre, né, em determinadas espécies. Voltando aqui um pouco, lá para a página da reprodução dos animais, ele fala na página 145, certo? Peraí, só um instantinho. Pronto. Então, todos os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir, né, dando origem aos outros animais. Isso eu estou voltando para falar para vocês em relação à reprodução sexuada e à reprodução assexuada, certo? Da reprodução sexuada, gente, é quando ocorre entre um animal do sexo masculino e outro do sexo feminino. Ou seja, né, eles unem o que pode, no caso, a célula reprodutora feminina e a célula reprodutora masculina, certo? Eles unem. E isso não acontece na reprodução sexuada, tá bom? Já na reprodução assexuada, acontece quando? Quando ocorre sem a intervenção do animal do sexo diferente, certo? Pode acontecer, tá? De acontecer com animais sem a intervenção dos dois animais, certo? Essa é a reprodução assexuada. Foi o que a gente viu aqui na página 148, com as suas vantagens e as suas desvantagens, certo? Né? Como eu falei para vocês, um dos exemplos da reprodução assexuada é a estrela do mar, gente. Por que ele dá a estrela do mar como exemplo, né? Porque ela tem, né, é, é, a parte fragmentada dela se regenera. Aí dá origem a um novo indivíduo. Quando acontece o quê? Quando determinadas espécies originam um novo membro, né, com as mesmas características. Daí que as partes, quando se fragmentam, é o que acontece a formação de um novo indivíduo que gera, né, a estrela do mar, certo? Essa parte aí, que é como eu falei para vocês, tem as vantagens e as desvantagens, certo? Eles podem se originar todos podem originar descendentes, né? Mas sem a intervenção de sexos iguais, né? E as desvantagens é que eles têm uma pouquíssima variedade genética, né? Herdam pouca coisa, certo? Não favorece a evolução das espécies. Então, assim, eles podem favorecer? Podem, mas é 99% de chance de não favorecer as espécies, certo? Falei também sobre o hermafrodismo, né, e a partenogênese. Esse quadrinho abaixo, gente, é só um exemplo, certo? De alguns animais do período de gestação, que foi o que eu li para vocês, certo? Mas tem outros também. Outros animais, por exemplo, ele falou aqui da cadela, né? Mas temos a égua, certo? Temos. Porque me falhou um pouquinho a memória. Mas como eu falei para vocês, a elefanta é a que passa mais tempo, né? No período de gestação, porque ela passa 20 meses. Isso quer dizer que ela passa 1 ano e 8 meses, né, no período de gestação, certo? Porque se um ano tem 12 meses, então, se ela passa 20 meses, ela passa 1 ano e 8 meses de gestação, né? Muito tempo, né? A rata, 11 meses, certo? A ovelha, 5 meses. A gata, 2 meses.
A cadela, né? Também passa 2 meses. O golfinho passa quase um ano, 360 dias. Né? O ano tem 365 dias, o golfinho passa 360 dias, né? No período de gestação. A leoa, 110 dias. O avestruz, entre 40 a 60 dias. Quando completa 40 dias, ele já pode ter, certo? Mas também pode ter daqui a 60 dias. O orangotango, 250 dias. A porca, 2 a 3 meses. A cabra, 5 meses. E a coelha, de 20 a 30 dias. Então, eu acho que o menos, quem passa menos tempo, né, é a coelha, que ela pode ter entre 20 dias, certo? E um mês, né? É a coelha que passa menos tempo. A gata e a cadela, né? A porca também é entre 2 a 3 meses. Mas quem passa menos tempo com o período de gestação é a coelha, certo? Porque ela passa só um mesinho, tá? Tia, posso Oi. falar? A tia já ouviu falar de uma curiosidade que é que as coelhas, elas com 5 meses já não são mais filhotes, já podem dar à luz. Aham, com certeza. Viu? Gente, essas coisas sobre os animais é muito interessante, certo? Porque por mais que eles sejam seres vivos, eles não têm as mesmas características, né? Porque nós mulheres, a gente passa 9 meses, e dá entre 39 a 40 semanas, certo? Então, assim, a gente passa 9 meses, né, no período de gestação. E vocês podem observar aqui, certo? Que os animais, cada um difere do outro, né? Principalmente de nós também, que somos seres vivos, certo? Bom, como eu falei para vocês, vocês fizeram a página 150, tá? Hoje, a atividade de hoje é a página 151 e a página 152, que é a continuação do conteúdo, né? Que é onde vai falar dessa parte que eu falei hoje, certo? Porque eu não passei todo naquele dia, gente, por conta disso, né? Porque eu não tinha explicado o conteúdo todo, certo? Então, vocês irão fazer hoje a página 151 e a página 152. Eu já estou colocando até lá no Google Sala de Aula, que é para não ter dúvidas entre vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, alguma dúvida? Não. Se vocês tiverem, esse é o momento, tá? De vocês me perguntarem. Não, tia. Se eu não tô com nenhuma dúvida. Pronto. A gente vai só dar uma lida aqui na atividade, que é para vocês já saberem o que estão fazendo, tá? Na página 151, temos a questão 4. Questão 4, gente, diz assim, ó. Sublinhe as frases verdadeiras e marque com o X as frases falsas. Os animais nascem todos da mesma maneira. Aí vocês vão, se ela é falsa ou verdadeira, aí vocês vão colocar aí, certo? Vocês vão, se ela for falsa, vocês colocam um X. Se ela for verdadeira, vocês passam um tracinho embaixo. Segunda, em geral, a reprodução dos animais é sexuada. Se for verdadeira, sublinha. Se for falsa, marca um X, certo? A célula reprodutiva feminina é o espermatozoide. Se for falso, vocês colocam um X. Se for verdadeira, vocês passam um tracinho embaixo. Dependendo das espécies de animais, a fecundação pode ser na parte externa, que é fora, ou interna, dentro do corpo da fêmea. Aí, se for falsa, marca um X, se for verdadeira, passa o tracinho. O espermatozoide é a célula reprodutiva masculina. Aí vocês vão dizer se é verdadeira, passa o tracinho embaixo. Se for falsa, marca um X, tá? Próxima questão, que é a questão 5. Vocês irão assinalar a alternativa correta. A. Reprodução de animais de organismos coloniais em que o óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide. Aí vocês vão dizer se é assexuada, sexuada, hermafrodita ou partenogênese. B. Esse tipo de animal possui as duas células reprodutivas, feminina e masculina. Aí vocês vão dizer
qual é o tipo de animal. C. Reprodução que se origina a partir de uma parte do corpo, seu corpo dando origem a um novo ser. Aí vocês vão marcar se é assexuado, sexuado, hermafrodita ou partenogênese. D. Para que exista a fecundação, tem que haver a participação de uma fêmea e de um macho. Assexuado, sexuado, hermafrodita ou partenogênese. E vocês irão marcar. E a página 152, que é a questão 6 e a 7, a 6 diz assim, ó. Releia a tabela do período de gestação dos animais, responda as perguntas e pesquise mais informações sobre os animais para completar os espaços em branco. A. Qual é o animal que tem maior período de gestação? Aí vocês vão colocar. Qual é o animal que tem o menor período de gestação? Aí vocês colocam. A gente viu há pouco tempo, né? Eu até falei novamente para vocês. 7. As células sexuais, gametas, se unem e formam um novo ser. Observe as imagens abaixo, descreva as características da célula gameta 1 e 2 e o resultado da união dessas células. Aí ele te deu 3 quadrinhos. Número 1 é o espermatozoide, o 2 é o óvulo e o 3 é o novo embrião, certo? O novo ser. Aí ele juntou o espermatozoide com o óvulo e formou um novo embrião, certo? Aí vocês vão explicar, certo? O que é o número 1? Vocês já sabem que é o espermatozoide, aí vocês vão colocar. Característica dele. 2, vocês já sabem que é o óvulo, aí vocês vão colocar. E no 3, o que foi que formou, ok? É essa atividade que vocês devem fazer. Fácil, fácil, não tem nenhuma questão que possa deixar vocês embaralhados, tá bom? Alguma dúvida em relação à atividade? Não, tia. Não, Né? não, tia. Pronto, a gente vai, com essa atividade aqui, a gente encerra a página, o nosso conteúdo, né, dos animais. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o corpo humano, certo? Eu ainda vou ver ainda se vai ficar alguma dúvida em relação aos animais, Tia. ok? Oi. Tem uma gatinha aqui em casa que vai fazer 2 meses que ela tá com esse gatinho da barriga dela e ela já tá sentindo tipo uma dor nas costas. Assim. Verdade. Dá mesmo, viu? Pronto, gente. Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Vocês vão ter aí um intervalozinho, certo? Para ir no banheiro, tomar água, fazer um lanche. E daqui a pouco vocês estarão de volta. Amanhã nós temos a nossa última aula da semana, que é a nossa aula de artes. E não esqueçam que amanhã a gente vai trabalhar com oficina de negócios, tá bom? Já estejam preparados com o livro. Pegue o livro de artes e o de oficina de negócios, para a gente corrigir a atividade anterior e iniciar com o nosso livro de oficina de negócios, tá bom? Estou muito nervoso para esse novo livro. Pois tá bom, gente. Então, beijos para vocês, um ótimo dia e até amanhã, tá? Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau. E aí, a gente vai brincar de alguma coisa ou não?
Alguém pode me dizer se a gente vai ou não vai brincar de alguma coisa? Oh, tem alguém aí?